Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa semana a gente vai dar início aí ao nosso PET volume 5. Você vai ver que o conteúdo trabalhado pelo PET nesse volume basicamente trabalha com questões com noções de trigonometria, certo? Então o objetivo desse PET nada mais é do que fundamentar para vocês aí as razões trigonométricas a partir da definição de círculo trigonométrico, ok? Então vocês vão ver que isso é basicamente o que a gente acabou vendo no início do ano. Eu comecei o início do ano apresentando isso para vocês, certo? Apresentei para vocês arcos e ângulos, depois apresentei para vocês círculo trigonométrico, a partir disso eu defini aí nossas funções trigonométricas no círculo trigonométrico. Quem são essas funções trigonométricas? São seno, cosseno e tangente, ok? Então é isso basicamente que o PET vai trabalhar nesse mês, nesse volume, ok? Bom, a primeira semana ela é bem tranquila. Praticamente a gente vai trabalhar apenas com as noções aí de arcos e ângulos. E basicamente uma noção bem simples, que é a relação da unidade de medida de grau para radiano, que é aquela relação que a gente consegue estabelecer. Que eu sei que uma circunferência completa tem 360 graus e eu sei que uma outra forma de medir uma circunferência é através do radiano. E uma circunferência completa tem 2π radianos. Então a gente tem essa relação para poder transformar um arco dado em graus em radianos e um arco dado em radianos em graus. Então basicamente é isso que vocês vão ver que os exercícios dessa semana vão exigir da gente. Tá? Então vamos lá. Na número 1 está dizendo o seguinte: estabeleça em grau a medida dos arcos dados em radianos. Então, o primeiro arco dado em radiano aí para a gente é o 5π sobre 4. Então, a gente vai transformar esse arco aqui no seu arco correspondente, só que em graus, certo? A gente vai transformar essa medida que está em radianos em graus, ok? Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Através dessa relação, porque eu sei que um arco de 180 graus corresponde a π radianos. Ou seja, falar que um arco mede 180 graus ou falar que ele mede π radianos é a mesma coisa. Ok? Bom, mas como é que a gente vai fazer isso? Bom, o que a gente quer fazer o que mesmo? É encontrar o arco correspondente em graus desse daqui. Esse arco correspondente em graus desse ângulo dado aqui, eu estou chamando de x. Ou seja, é o que a gente quer encontrar. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Através da seguinte correspondência. Bom, eu sei que 180 está para π radianos. Eu sei que um arco de 180 é a mesma coisa que um arco de π radianos. Certo? Só que eu quero encontrar quem? Quem é o correspondente de 5π sobre 4 radianos? Que eu estou chamando de quem? De x. Certo? Bom, pessoal, lembrando, nessa correspondência aqui, ó, o que vocês têm que lembrar? Vocês têm que colocar grau embaixo de grau e radiano embaixo de radiano. Ou seja, tudo do mesmo lado. Certo? Você não poderia colocar os 180 graus aqui e o π radianos aqui e colocar os 5π sobre 4 radianos aqui e o x desse lado. O que tiver em grau, você vai colocar embaixo de grau e o que tiver radiano, embaixo de radiano. Ok? Aí você pode pensar, professor, mas o x não tá em grau. Mas vocês têm que ver como é que a gente definiu ele. A gente quer encontrar o ângulo em graus correspondente a esse ângulo aqui. Então, o x, no final das contas, você vai encontrar ele em graus. Então, ele tem que vir aqui do lado dos 180 graus. Ok? Bom, através dessa correspondência, o que a gente tem, pessoal? A gente tem essa proporção aqui. Que x dividido por 180 graus é a mesma coisa que 5π sobre 4 radianos dividido por π radianos. Tá? Então, como é que a gente resolve isso aqui, pessoal? A primeira coisa que a gente vai fazer é simplificar essa fração aqui, ó, que tem como numerador 5π sobre 4 radianos e denominador π radianos. Como? Bom, pessoal, esse numerador aqui tem um fator quê? Um fator π. E embaixo também tem um fator π. Então, quer dizer que a gente pode simplificar eles, certo? Π dividido por π dá 1, certo? E 1 vezes alguma coisa fica alguma coisa, ou seja, não altera aí nossa igualdade, certo? O que a gente pode fazer também? A gente pode cancelar a unidade de medida, porque rádio dividido por rádio é 1.
E 1 vezes alguma coisa é sempre alguma coisa. Então, o que sobra, pessoal? Aqui embaixo fica 1, certo? Quando a gente simplifica esses dois números, sobrou 1 aqui e 1 aqui. 1 vezes 1 é 1, certo? E alguma coisa dividido por 1 é alguma coisa. Mas o que sobrou aqui em cima? Sobrou 5 sobre 4, certo? Após a nossa simplificação, sobrou 5 sobre 4. Então, essa correspondência é a mesma coisa que essa proporção, que é a mesma coisa do que essa daqui, certo? Isso daqui é o mesmo disso, só que só está escrito de uma forma mais simplificada, certo? É a mesma coisa, ok? Bom, o que a gente tem que fazer agora? O objetivo não é encontrar quem que é x. Bom, para a gente fazer isso numa equação, a gente tem que isolar ele de um lado dessa igualdade, certo? Bom, para me isolar x, eu tenho que passar o 180 para o outro lado da igualdade. Fazendo o quê? A operação inversa. Bom, se o 180 está dividindo, ele tem que passar como? Multiplicando, certo? Então, vejam que eu vou pegar o 180 e multiplicar por 5 sobre 4. Então, a gente tem 5 sobre 4 vezes 180 graus, ok? Bom, mas como é que a gente resolve isso? Bom, pessoal, isso aqui vocês têm que lembrar que é um produto de fração. Por que é um produto de fração? Porque a gente tem duas frações. Tem 5 sobre 4 vezes 180 graus, que a gente pode escrever como 180 graus dividido por 1. Uma fração correspondente a 180 graus é 180 graus dividido por 1, ok? Bom, como é que a gente resolve produto de fração? A gente multiplica o que tem em cima pelo que tem em cima, e o que tem embaixo pelo que tem embaixo, ok? Então vai ficar 5 vezes 180, certo? Que eu não vou resolver. Eu já explico, tá? Por que eu não vou fazer essa multiplicação já direto. E 4 vezes 1. Por que eu não fiz, já multipliquei direto aqui, 5 vezes 180, da mesma forma como eu fiz aqui 4 vezes 1, que é 4. Porque eu sei, pessoal, que 180 é múltiplo de 4 e dá para me simplificar, certo? Quando eu simplifico 180 por 4, dá 45, certo? E é bem mais fácil da gente trabalhar fazendo produtos e operações com números menores, ok? Então, o que a gente sobrou aqui? Após a minha simplificação de 180 por 4, sobrou o quê? 5 vezes 45. E 5 vezes 45 dá 225 graus, certo? 5 vezes 45 graus dá 225 graus. O que quer dizer x ser 225 graus? Quer dizer que o arco correspondente em graus de 5π sobre 4 radianos é 225, certo? Ou seja, dizer que um arco mede 5π sobre 4 radianos ou dizer que ele mede 225 graus é a mesma coisa. Okay? Pessoal, uma coisa que eu quero dizer aqui para vocês, que eu vou pular das próximas vezes com vocês essas duas estruturas aqui na próxima resolução dos exercícios. Por quê? Quando a gente tem essa situação aqui, você pegar esse número e multiplicar por 5 sobre 4 é a mesma coisa que você pegar esse número e multiplicar por 5 e depois dividir por 4. Ou seja, nessa estrutura aqui. Então, quando você partir disso daqui, você já pode vir para cá direto. Vocês não precisam de fazer isso aqui. Eu fiz dessa forma justamente para vocês observar que disso a gente chega nisso, tá? E por quê? Por causa disso daqui. Certo? Desses dois raciocínios, ok? Bom, mas eu não vou fazer isso mais. Sempre quando vocês chegarem nessa estrutura, você já pode pegar esse número aqui direto, multiplicar pelo número de cima e dividir pelo de baixo, tá? Bom, então vamos dar sequência. Vamos aí resolver a letra B da questão número 1. Então, a gente quer determinar em grau esse ângulo aqui que é dado em radiano, que é o 13π sobre 9. Ok? Bom, como a gente vai fazer isso? Através dessa relação, que a gente sabe que 180 graus corresponde a π radianos. Ok? Bom, então, estou dizendo aí para vocês que esse ângulo em graus correspondente a 13π sobre 9, eu estou chamando ele de x, certo? E é o que a gente quer determinar. Como é que a gente vai fazer isso, então, pessoal? A gente sabe que 180 está para π radianos, ou seja, 180 é a mesma coisa que π radianos, só que a gente quer encontrar o correspondente de 13π sobre 9 radianos, que a gente está chamando de quê? De x. Novamente, lembrando, pessoal, grau embaixo de graus, radiano embaixo de radianos, certo? Estabelecido aí as mesmas relações, certo? Bom, dessa correspondência aqui, o que a gente tem? A gente tem a seguinte proporção, que x dividido por 180 graus é a mesma coisa que 13π sobre 9 radianos dividido por π radianos. Pessoal, o que a gente faz aqui nesse momento? A gente vai simplificar essa equação, essa fração aqui, ok? Bom, tem um fator π aqui e embaixo também tem. Então, dá para simplificar, porque π dividido por π é 1, certo? E 1 no processo aqui de operações de multiplicação e divisão não altera nada, ok? Rad dividido por rad também
dá 1, certo? A gente pode simplificar eles. Resta o que através dessa simplificação? Resta 13 sobre 9. Ou seja, x sobre 180 graus é a mesma coisa que 13 sobre 9. Como eu disse para vocês, pessoal, eu vou pegar esse número aqui que está dividindo x, certo? E vou passar ele para o outro lado. Se ele estava dividindo, ele tem que passar multiplicando. Bom, mas se eu pego 180 e multiplico por 13 dividido por 9, é a mesma coisa que eu pegar esse 180, multiplicar por 13 e depois dividir por 9, certo? Então, a gente fica 13 vezes 190 dividido por 9. Aí vocês podem pensar, por que eu já não multipliquei direto aqui 13 vezes 180? Porque vai dar trabalho e porque eu sei que o quê? Que 180 é múltiplo de 9. Então, eu posso simplificar o 180 por 9, ok? 180 dividido por 9 dá 20. Aí vejam, pessoal, que é muito mais fácil resolver 13 vezes 20 graus do que 13 vezes 180 depois de dividir por 9, ok? Bom, 13 vezes 20 graus, eu fico com quantos graus? 260 graus, certo? O que quer dizer x ser 260 graus? Significa o seguinte, que um arco de 13π sobre 9 radianos é a mesma coisa que um arco de 260 graus. Ou seja, se você conseguir construir um arco de 13π sobre 9 radianos e depois construir um arco de 260 graus, você vai ver que ele é o mesmo arco, ele tem a mesma medida. Ok? Bom, então vamos aí à letra C. Ok? Como é que a gente vai determinar aqui o ângulo em graus correspondente desse ângulo dado aí em radianos, que é o π sobre 2? Através dessa relação, que 180 graus corresponde a π radianos. Então, esse ângulo dado em graus aqui que a gente quer encontrar, eu estou chamando ele de x, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Através dessa correspondência. Eu sei que 180 corresponde a π radianos, só que eu quero encontrar quem? O correspondente de π sobre 4 radianos em graus, que eu chamei de x, ok? Então, vamos lá. Dessa correspondente, a gente tem a seguinte proporção. Aqui é só um raciocínio, pessoal. Se a gente sabe que 180 graus é π sobre rad, e a gente está querendo encontrar a metade de π radianos, então a gente vai ter que, por raciocínio lógico, quer dizer que x é a metade de 180, e a metade de 180 é 90 graus, ok? Então, vocês vão ver que através desse processo que eu ensinei para vocês aí, de como transformar graus em radianos e radianos em graus, a gente vai encontrar que x vai valer 90 graus, ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai simplificar essa fração aqui. Π, eu posso simplificar por π, sobra 1 nesse numerador aqui, ok? E rad por rad dá 1 também. Então, o que sobra, pessoal? Não é 2, é 1 dividido por 2. Quando a gente simplifica esse π por π aqui, sobra 1 aqui em cima, assim como sobra 1 aqui embaixo. Mas esse 1 aqui, quando você pega meio e divide por 1, continua meio, ok? Então, vamos lá. Eu tenho que x sobre 180 graus é igual a meio, ok? Bom, como é que a gente resolve isso? A gente sabe que a gente tem que pegar o 180 e multiplicar por meio, que é a mesma coisa que pegar o 180 e multiplicar por 1 dividido por 2, certo? Tem isso daqui. Eu poderia colocar aqui simplesmente 180 graus, tá? Coloquei aqui, nem me lembro porquê, mas tanto faz, ok? Eu sei que 180 graus é divisível por 2, certo? Quando eu simplifiquei por 2, sobra 90. E 90 graus vezes 1 é 90 graus, ok? Como eu disse para vocês, que a gente ia achar 90 graus e realmente a gente achou. Ou seja, pessoal, um arco de 90 graus é a mesma coisa que um arco de π sobre 2 radianos. Tanto faz dizer que você tem um arco de π sobre 2 radianos, quanto um arco de 90 graus, pois eles são a mesma coisa. Tá? Pessoal, e aqui para finalizar, a gente quer determinar o valor desse ângulo aqui, só que em graus, certo? Que a gente vai fazer como? Através dessa minha relação aqui, ok? 180 graus está para π radianos. Então, esse valor aqui em graus, que corresponde a esse arco que está em radianos, eu estou chamando de x, que é o que a gente quer determinar. Então, estabelecendo a minha correspondência, que 180 graus está para π sobre que está para π radianos, eu quero encontrar o correspondente de 7π sobre 6 radianos, que é x. Através dessa correspondente, a gente tem a seguinte proporção, certo? Que é essa daqui. Simplificando os π's e os radianos aqui, a gente tem que o quê? Que x sobre 180 é igual a 7 sobre 6. E para a gente isolar o x aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o 180
passar multiplicando. Quando a gente passa ele multiplicando, a gente tem o quê? 7 vezes 180 graus dividido por 6. 180 é divisível por 6, que é a mesma coisa que 30. E 7 vezes 30 dá 210 graus.